A interatividade pergunta o seguinte: segundo a ONU, abre aspas, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, até 2030, mais de 90% da população mundial viverá nos grandes centros urbanos. E a afirmação é um caso típico de: alternativa A, é uma argumentação com base no raciocínio lógico. Alternativa B, argumentação com base em dados falsos. Alternativa C, argumentação com base no real. Argumentação por competência linguística, alternativa D. E alternativa E, argumentação de consenso. Veja, base em raciocínio lógico, não, porque poderia ser lógico o contrário disso, se assim fosse. Argumentação com base em dados falsos, não, esses dados estão corretos, são dados da ONU. Argumentação por competência linguística, não tem nada que expressa grande competência linguística nisso. E argumentação de consenso não é necessariamente o consenso que está baseado numa pesquisa. Portanto, é uma argumentação com base no real, né? Então, a resposta certa é a resposta C de casa, argumentação com base no real. Vamos agora a alguns gêneros textuais acadêmicos, né? Como é que isso funciona? Os textos acadêmicos, eles precisam ter exatidão. A gente está falando de textos acadêmicos, aqueles textos produzidos por pesquisadores ligados às universidades, aos grandes centros de pesquisa. Então, eles precisam ter exatidão. Uma pesquisa científica não pode chegar à conclusão que tal vacina é mais ou menos eficiente contra a meningite, por exemplo. Eles têm que ter exatidão, eles têm que ter boa articulação de ideias e precisão vocabular, ou seja, você tem que usar as palavras certas para as coisas certas, né? É fundamental que as fontes sejam referenciadas, que você diga de onde veio a informação que você está utilizando, né? Estamos falando de objetividade, né? Expressões como eu penso, eu acho, na minha opinião, devem ser evitadas, porque tanto faz o que você pensa ou o que você acha, o que interessa é aquilo que você cientificamente constatou, né? Vocabulário técnico, cada área do saber apresenta uma terminologia própria que deve ser observada, né? Você não pode usar palavras impróprias. E correção gramatical clara, norma culta, deve ser respeitada num texto dito acadêmico. Nós temos o primeiro texto acadêmico. Hoje em dia se usa menos isso, mas na minha época era tão comum isso acontecer, que é o tal do fichamento, né? É um método de armazenamento de informações sobre livros, textos e tal. O objetivo é registrar o essencial. Quando as coisas não eram informatizadas, você lia um livro e fazia uma fichinha sobre aquele livro. A ideia é que você tivesse uma série de fichas e daí, lembra daquele livro? Peraí, deixa eu olhar aqui. E naquela ficha tivesse as informações fundamentais sobre o livro que você leu. Do que estamos falando nesse caso? Nós estamos falando basicamente de cabeçalho, né? Nós estamos falando, só um minutinho, de cabeçalho com as informações básicas, a disciplina, etc., as referências, de acordo com normas internacionais, o texto, um resumo do que foi esse texto, esse livro, e o local. Então, isso era uma fichinha de um fechamento. Aqui a gente tem fichinha de um livro de língua portuguesa. Portanto, temos aí um exemplo de fichamento. Um outro tipo de texto acadêmico é o resumo, isso você já deve ter feito, não é? E aí temos uma tirinha bonitinha que diz assim: e aí, Haroldo, tá lendo um livro que eu lhe dei? Né? O Calvin pergunta. Esse livro é muito bom, você está gostando? Claro, é um dos melhores. Espera um instante. Você se incomodaria de fazer um resumo de 2 páginas para eu levar na escola amanhã, né? Então, na verdade, o Calvin emprestou o livro para o Haroldo com segundas intenções, né? Tanto no nível básico quanto no nível superior, o resumo é um dos gêneros mais presentes na nossa vida. Genericamente, nós podemos dizer que o objetivo é sintetizar o conteúdo do texto. Não é adequado que o resumo seja feito por período ou por parágrafo por parágrafo. O texto deve ser lido integralmente, depois sintetizado, resumido, né? Você não vai pegar e cortar parágrafos, você pode cair num outro problema que nós vamos discutir mais tarde, que é o plágio. Então precisa tomar cuidado com isso. Os resumos, portanto, são textos acadêmicos. Vamos falar das resenhas, né? Fiorin e Platão definem assim: significa fazer uma relação das propriedades de um objeto e enumerar cuidadosamente os seus aspectos relevantes, descrever as circunstâncias que os envolvem. Você tem uma resenha que pode ser a resenha crítica ou uma resenha que pode ser
uma resenha opinativa argumentativa, né? A parte descritiva deve conter o nome do autor, o título do texto, as informações, né? Ela pode emitir juízo de a resenha, por emitir o juízo de valor, exige conhecimento do assunto, né? Então, por exemplo, os resenhadores de livros precisam conhecer muito literatura, naturalmente, né? A parte descritiva da resenha tem que responder de que se trata o texto, sobre que perspectiva o autor aborda aquele tema, como é o problema tratado e qual a tese tratada, qual a opinião, qual a tese do autor sobre tal problema. A parte analítica deve dizer se houve ou não houve coerência interna, qual a originalidade, o texto foi original ou não, qual o alcance desse texto, até onde ele foi, e finalmente se as ideias são válidas e relevantes. É a parte analítica, portanto, opinativa, não é verdade? Outro tipo de texto acadêmico é o ensaio. O ensaio apresenta reflexões críticas do autor a respeito de um tema ou de uma obra. Ele é totalmente crítico. Trata-se de um texto que revela o posicionamento do autor. Normalmente costumam-se considerar dois tipos de ensaio, o literário e o acadêmico. No literário, a liberdade de escrita é maior e o que faz com que o texto seja mais criativo e menos objetivo. O acadêmico já apresenta fundamentos sobre o tema e tudo mais. Então, são esses dois tipos de ensaio. Esse termo ensaio é utilizado para designar um ponto de vista, um ensaio sobre tal assunto de um determinado autor. Normalmente esse autor é um especialista, obviamente, nesse assunto. O relatório, né? O relatório não tem um formato único, a estrutura em função da área, do saber, dos objetivos, né? Em essência, ele é um texto com características narrativas e descritivas, né? Na academia, na universidade em geral, é composto pelas partes. Ele tem uma capa, né? O sumário, que você bate o olho e já sabe do que se trata esse relatório, a introdução, um desenvolvimento com a narração, a descrição do que está sendo relatado, as conclusões, as referências bibliográficas, que são aqueles livros que foram usados para relatar, que foram consultados para relatar o que está sendo ali colocado, e os anexos. Esse é um relatório sobre a pesagem, sobre a dureza de um material, por exemplo, um relatório de engenharia, você pode colocar como anexo as medições de resistência daquele material, para se alguém quiser entrar no detalhe, vai lá no anexo e ver se é um relatório sobre uma questão geográfica, você coloca um mapa no anexo, por exemplo, e se alguém tiver curiosidade de continuar aquele assunto, continua dessa forma. Nós temos também as comunicações científicas, a exposição de uma pesquisa, de um congresso, de um seminário, de um simpósio, né? É preciso, esses simpósios científicos discutem temas importantes e esses temas precisam ser expostos, ser mostrados. A conclusão sobre a discussão desses temas também é conhecimento científico produzido e, portanto, isso precisa ser, de alguma maneira, comunicado. Todo conhecimento científico, ele precisa ser propagado, não é verdade? Então, comunicar o resultado de um seminário, de um simpósio, de uma organização científica em torno de um tema, de um assunto, é importante e, para isso, a gente faz a tal comunicação científica, né? E temos o artigo científico. O artigo científico, segundo a ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diferentes áreas de conhecimento. Diferente do que vimos antes da comunicação científica, o artigo científico ele é bastante mais aprofundado, né? É sobre um pedaço de um assunto, né? Ela é composta de título, né? O autor precisa estar devidamente apresentado com sua titulação, as suas características, um resumo, normalmente na língua do autor e também em inglês, que é uma língua internacional para que todos compreendam, palavras-chave relacionadas àquele tipo de assunto. Estamos falando, por exemplo, de um medicamento, palavra-chave medicamento, catapora, infecções, são palavras-chave relacionadas ao conteúdo, o próprio conteúdo do artigo e as referências bibliográficas dos livros utilizados de consulta. Segundo Medeiros, os artigos podem ser analíticos, classificatórios ou argumentativos. Os analíticos definem o assunto e descrevem aspectos relacionados a eles, os classificatórios constroem uma ordenação de aspectos e os argumentativos defendem um enfoque sobre um tema e um fundamento, né? Nós temos também o projeto de pesquisa. Antes de qualquer acadêmico desenvolver uma pesquisa, normalmente ele faz um projeto para levar às entidades, às bancas examinadoras, às universidades, aos conselhos de pós-graduação, o que ele quer fazer para ver se isso é aceito ou não naquele grupo de pesquisa, naquela universidade, naquela organização, né? Eles podem variar de acordo com a área de saber, mas eles têm um modelo básico que tem que ter tema, tem que ter os objetivos do projeto, o que ele quer pesquisar, o problema
problema a ser investigado, né? Toda pesquisa científica parte de um problema, né? O problema pode ser a cura de uma doença, pode ser a questão de como sinalizar bem uma rua, são problemas. Como resolver esse problema? Pronto, temos um caminho científico a percorrer para isso, né? Hipóteses, né? Esse problema pode ser resolvido assim ou assado, eu vou pesquisar para descobrir qual é a melhor forma. Justificativo, porque socialmente é importante pesquisar sobre isso. Referencial teórico, quais os livros que existem e tudo mais. Metodologia, os métodos. Cronograma e referências bibliográficas. E aí nós temos uma outra comunicação acadêmica, uma outra forma de texto acadêmico, outro gênero, que é a monografia. Como o nome indica, é uma dissertação que trata em profundidade de um tema com abordagem bastante delimitada. Uma monografia, ela tem um tema delimitado. A delimitação do tema significa que eu tenho que saber o que eu vou estudar, que senão me perco diante dele, né? Esse termo de dissertação é utilizado, por exemplo, para os textos de mestrado, né? Então, são dissertações de mestrado. O sujeito apresentou a dissertação de mestrado dele sobre, por exemplo, a vida da comunidade armênia em São Paulo, depois da diáspora que aconteceu em função do genocídio na primeira década do século XX, por exemplo, na segunda década do século XX. Essa é um título, é um tema de uma dissertação, por exemplo, feito. De acordo com as normas da Universidade Federal do Paraná, por exemplo, monografia é a exposição de um problema ou assunto específico investigado cientificamente, com metodologia científica. Trabalho de pesquisa pode ser denominado monografia quando é apresentado como requisito parcial para obtenção do título de especialista, ou pode ser denominado trabalho de conclusão de curso quando é apresentado como requisito parcial para a conclusão de um curso. Então, a monografia, ela tem essa função, né? É diferente, por exemplo, de dissertação, que é para obtenção de um título de grau de mestre e tal. Então, vocês podem fazer monografia para uma disciplina que o professor solicitar, pode ser um trabalho monográfico de conclusão de curso, enfim, a monografia, ela tem essas características. E aí nós vamos para a nossa segunda interatividade dessa unidade, que apresenta essa frase aí. A maior parte dos crimes violentos cometidos no Brasil é cometida por menores de idade, portanto faz todo sentido diminuir a maioridade penal. E aí nós temos a frase típica de raciocínio errado com dados certos, raciocínio certo com dados errados, raciocínio errado com dados errados, raciocínio certo com dados certos, ou raciocínio equivocado com dados errados. A alternativa correta você assinale e nós voltamos daqui a pouquinho com a resposta.